Se você se interessa pela educação do seu filho assim como eu, se você se preocupa com esse mundo tão deturpado, tão conturbado, se você quer saber realmente a responsabilidade que nós, enquanto pais e mães, temos em relação à educação e à direção dos nossos filhos, fique comigo porque hoje nós vamos estar falando sobre o que a Bíblia fala das responsabilidades que o pai tem enquanto direcionamento e educação dos nossos filhos. Graça e paz, eu me chamo Davi e hoje nós vamos estar conversando sobre as responsabilidades que nós temos enquanto pais. Salmo 127 vai dizer lá no versículo de número 3 que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. A verdade é que a Bíblia compara os nossos filhos com flecha. Mas qual o significado disso? Existe algo muito profundo em relação à palavra de Deus quanto a essa comparação. A palavra no qual nós começamos a ler, no versículo de número 3, vai dizer que os filhos são herança do Senhor. A palavra em hebraico para herança significa nachalá. Nachalá, ela remete à propriedade, ou seja, os filhos eles não são nossos. Os filhos eles são propriedade de Deus, que foi nos dado como recompensa, como herança para nós cuidarmos aqui nessa terra. A partir disso, nós temos a primeira lição. Eu e você como pais, além das responsabilidades físicas e emocionais dos nossos filhos, a principal responsabilidade que nós temos é de direcionarmos os nossos filhos para o caminho certo. É por isso que Efésios 6,4 vai dizer: e vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas criem eles na disciplina e na admoestação do nosso Senhor. O versículo de número 4 ele vai dizer como flecha nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na sua juventude. Então aqui a palavra de Deus faz uma comparação entre os filhos e a flecha. Toda flecha, a partir do momento que ela começa a ser preparada, que ela começa a ser produzida, existe um processo que vai até a finalização. E quando a flecha ela é finalizada, ela passa por um processo de polimento. Isaías 49:2 diz isso para mim e para você. E esse processo de acabamento, onde é feito esse polimento, ele não serve apenas para que farpas não entrem nas mãos do arqueiro. Ela serve para dar aerodinâmica, porque sem aerodinâmica, as flechas elas não vão conseguir cumprir o seu propósito. As flechas elas não vão conseguir atingir os seus alvos. Então, a partir disso, nós podemos entender que uma flecha mal preparada, consequentemente, talvez não consiga atingir o seu alvo. E da mesma forma são os nossos filhos. Se durante a sua juventude, se durante o momento de criança ou até mesmo enquanto pequenos, nós não soubermos educarmos e direcionarmos eles conforme a palavra de Deus, talvez eles não cumpram o seu propósito aqui na terra. O versículo de número 5 vai dizer como é feliz o homem que enche deles a sua aljava. Aljava, irmãos, nada mais é do que aquele objeto, aquela porta-flechas que vai nas costas do arqueiro. Ou seja, é onde se coloca as flechas e elas ficam ali armazenadas. E aqui nós estamos falando de um tempo de espera. Nem sempre quando a flecha ela passa por todo o processo de produção, que ela é finalizada, ela já é disparada. Ela é guardada na aljava. Ela passa por um momento de espera. O profeta Isaías, novamente, no capítulo de número 49, versículo de número 2, ele diz que ele foi polido e guardado na aljava de Deus. Portanto, o arqueiro, por mais que ele tenha as flechas, ele deve saber o momento certo de usar o seu arco e disparar a sua flecha. Do mesmo modo, eu e você, nós precisamos discernir o momento certo de nós dispararmos os nossos filhos para o mundo. Eclesiastes, capítulo de número 8, versículos 5 e 6, vai dizer que existe um tempo e um modo para todo o propósito. Ou seja, não existe um tempo pré-determinado por Deus para quando nós devemos lançarmos, soltarmos, dispararmos os nossos filhos para o mundo. O que eu e você devemos fazer é estar sempre atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos falar.
e estar ligados, conectados aos princípios bíblicos de Deus, para tomarmos as nossas decisões baseadas na Bíblia e mediante a testificação, o testemunho, a direção do Espírito Santo. Toda flecha, a partir do momento que ela é lançada, ela tem um alvo. E a partir disso, a palavra de Deus ela deixa muito clara, pelo menos para mim, da responsabilidade que os pais têm em relação à educação dos seus filhos, porque a flecha está nas suas mãos. O que nós precisamos entender neste momento, que o propósito da flecha, o alvo da flecha, ela só vai ser atingida porque depende da habilidade e da força do guerreiro. Eu não estou falando que eu e você, como pais, nós devemos ser fortes e habilidosos em todas as coisas naturais. Mas aquilo que nós temos que fazer é ser totalmente dependentes da provisão divina, do direcionamento divino, porque Deus vai nos dar força, direcionamento e habilidade conforme a sua sabedoria nas nossas vidas. E o alvo a ser atingido, ele envolve dois aspectos complementares. A partir do momento em que você preparou a flecha, a partir do momento que você teve a confirmação de Deus para disparar a flecha, chegou o momento. E quando nós tivermos certeza deste momento, o alvo da flecha tem que ser Jesus Cristo. Nós temos que lançarmos os nossos filhos para o mundo para encontrar a sua salvação, para ir em busca da sua salvação, para ter uma vida convertida a Jesus Cristo. E a partir do momento que a flecha ela é disparada, até o momento que ela encontra o alvo, existe uma trajetória. E essa trajetória ela diz respeito com o propósito de Deus para a vida dos nossos filhos aqui nessa terra. Essa trajetória ela diz respeito com um processo de santificação no qual ninguém verá ao Senhor. Essa trajetória diz respeito com a estrada, com um caminho estreito, mas no final o que nós temos é a salvação. E eu e você como pais, nós temos a responsabilidade de direcionarmos os nossos filhos, orientarmos os nossos filhos, enquanto eles ainda estão sob responsabilidade nossa, para saber andar no caminho certo e para andar sempre assim como Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, sigo para o alvo, sigo para Jesus Cristo. Portanto, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, porque semanalmente nós vamos estar falando sobre temas, sobre versículos relacionados à palavra de Deus. E o meu desejo neste momento é que você entenda verdadeiramente o propósito que nós temos aqui nessa terra. Porque quando os nossos filhos eles atingirem o alvo, eles chegarão àquele que realmente eles têm por propriedade. E eu e você, enquanto pais e mães, nós teremos cumprido o propósito que Deus botou nas nossas vidas enquanto pais, direcionarmos os nossos filhos para Deus, direcionarmos os nossos filhos para a salvação, para nós nos encontrarmos novamente um dia na Cidade Santa.